O ozônio é um gás presente na natureza que é altamente benéfico para a vida. Filtra as radiações ultravioletas do Sol na estratosfera, danosas para as células viventes. O ozônio se produz durante os temporais com raios e tem uma função de purificação do ambiente. O ozônio é um gás incolor e o seu símbolo é O3, porque é constituído por 3 átomos de oxigênio. É um gás instável que não pode ser conservado e deve ser produzido no momento do uso. O alto poder oxidante e a grande instabilidade molecular fazem com que o ozônio haja sobre os compostos orgânicos, quebrando as membranas celulares das bactérias, fungos, protozoários, vírus, agentes patogênicos e salmonela. O ozônio também age sobre os compostos inorgânicos presentes na água, fazendo precipitar os metais e tem uma ação repelente contra os insetos. Depois de ter terminado a sua ação oxidante, se transforma completamente no oxigênio entre 30 a 60 minutos após o uso, e os ambientes tratados ficam completamente descontaminados e desodorizados. A descoberta do ozônio foi oficializada em 1840 num tratado do químico Christian Friedrich Schonben. Hoje, a FDA americana reconhece o ozônio como aditivo alimentar seguro para a saúde humana e o Ministério Italiano da Saúde reconhece a sua utilização como substância natural para a esterilização de ambientes contaminados por bactérias, vírus, esporos, mofos e ácaros. Continuano le indagini al Policlinico Umberto I di Roma dopo la morte di una donna che ha contratto la legionella. L'infezione si previene con la pulizia degli impianti idraulici e dei condizionatori. La legionella è causata da un batterio del quale ne sono state identificate 40 specie. La più pericolosa è la pneumofila, che produce una grave infezione polmonare. Il batterio si annida nelle condutture dell'acqua e negli impianti di condizionamento. Tra i sistemi di bonifica, oltre all'introduzione di cloro nelle tubazioni, l'uso dell'ozono, che ha forti proprietà germicide, sembra essere promettente. O ambiente interno é 100 vezes mais contaminado do que o ambiente externo e as fontes de poluição são tantas. Por exemplo, a mobília, os tapetes, os animais domésticos, as plantas e as flores. A umidade que favorece a formação de mofo, os odores provenientes do fumo, das frituras e em geral da cozinha, mas também do banheiro. Em casa, recebemos também parentes e amigos que podem veicular vírus e bactérias de populações provenientes de lugares longe de nós. Um outro elemento fundamental para a vida é a água. Não só a água que bebemos, que é 30%, mas também a água que ingerimos, que é 70%. Por exemplo, 100 gramas de massa crua se tornam 200 gramas de massa cozida. É indispensável, portanto, garantir a pureza da água. La qualità dell'acqua potabile è importante per la salute di tutti, un rischio invece quando inquinata. In Italia ci sono dei controlli rigorosi. Quello che l'acqua non deve contenere è la carica batterica, perché l'acqua, così come fonte di vita, può essere anche causa di gravissime malattie. In questo laboratorio vengono analizzati circa 100 campioni al giorno di acqua potabile, ovvero di acqua destinata al consumo umano. Su questi 100 campioni vengono eseguite circa 3.000 analisi chimiche, organiche, fisiche e microbiologiche. Fino al rubinetto di casa diversi e complessi sono i passaggi. Fondamentale è la disinfezione. L'aggiunta di piccole quantità di cloro uccide i batteri pericolosi. La clorazione è spesso sgradevole al palato, per questo si studiano nuovi metodi per sterilizzare l'acqua. Nel nostro paese è in via di adozione, in particolare l'utilizzo dell'ozono, che non impartisce questo sapore sgradevole, ma nello stesso tempo dà sicurezza igienica. Hoje, em muitas grandes cidades como Amsterdã, Berlim, Bolonha, Florença, Genebra, Moscou, Paris, Turim, existem instalações que distribuem água potável proveniente de rios e tratadas com ozônio.
No tratamento de potabilização, o ozônio é melhor do que o cloro, porque não deixa resíduos tóxicos e não altera o sabor da água. As doenças infecciosas transmitidas pelos alimentos são um problema em contínuo aumento. A causa das infecções não é somente a ingestão de produtos infectados, mas também a ingestão de alimentos que entraram em contato com superfícies e acessórios de cozinha contaminados. Mais de 90% das dioxinas com as quais o organismo entra em contato provém dos alimentos de origem animal dos quais se nutre. Além do mais, os alimentos conduzem pesticidas ou seus resíduos, que são particularmente tóxicos, ou ainda o vírus da hepatite, responsável por centenas de milhares de mortes cada ano. Mas vejamos os números. 248 são de focos de infecções tóxicas alimentares na Itália. E as pessoas que a cada ano se contaminam durante um episódio de infecção tóxica nos países industrializados são 30%. Os casos de infecção alimentar causada por salmonela, 45%. Os casos de doenças causadas por alimentos contaminados com origem na cozinha, 35%. Muitos dos objetos com os quais entramos em contato diariamente representam o habitat ideal para hóspedes indesejáveis que metem em perigo a nossa saúde e o nosso bem-estar. Um exemplo para todos é o telefone celular, um objeto certamente difícil de lavar, onde as bactérias se aninham e continuam a viver, voltando novamente para a pele, para as mãos e também para as orelhas e boca. E não basta, são inumeráveis os lugares e objetos que hospedam muitas espécies de insetos. Na despensa, os coleópteros proliferam e atacam os cereais, farinhas, mas também os legumes, a fruta seca e numerosas sementes. Os ácaros, mais conhecidos como ácaros da poeira, se aninham sobretudo nos colchões e tapetes, mas existe também uma espécie que infesta os gêneros alimentícios de origem vegetal. Existem ainda insetos infestantes que têm o seu habitat no papel, nos tecidos, nos casacos de pele e na madeira. Enfim, as bem conhecidas baratas, que se multiplicam nos ambientes quentes e úmidos e podem veicular muitos micro-organismos patogênicos. Da pesquisa biomédica nasce Bio3Gen, um produto de altíssima qualidade que, com uma única solução, torna possível a desinfecção e higienização do ar, da água, dos alimentos e dos objetos. Bio3Gen pode ser comodamente utilizado para a desinfecção do ar em todos os ambientes da casa e é indicado para eliminar bactérias, fungos e mofos, inativar vírus, afastar insetos, remover odores, em particular o odor de fumo, e higienizar a mobília e objetos presentes nos ambientes tratados. A desinfecção do ar é importantíssima também nos veículos como furgões, trailers e carros, onde se pode sanificar os aparelhos de climatização. A água potável chega nas casas com resíduos dos tratamentos de potabilização e depois de ter atravessado tubos com risco de infiltração. Bio3Gen purifica a água sem deixar resíduos e sem alterar o sabor. Degrada os resíduos de pesticidas e produtos químicos, elimina as bactérias, fungos, algas e mofos, inativa vírus, faz precipitar metais, arsênico, magnésio e cálcio. Utilizar com recipientes de vidro ou de aço. Bio3Gen é indispensável na cozinha para garantir a qualidade e a conservação dos alimentos. Bio3Gen purifica a água utilizada para cozinhar alimentos, possibilita a desinfecção de frutas e verduras com um procedimento simples e rápido. Basta imergi-las num recipiente com água e Biogen 3 em pouquíssimos minutos degrada os resíduos de pesticidas e produtos químicos, elimina bactérias, fungos e mofos, inativa vírus sem alterar o gosto dos alimentos. Uma outra operação fundamental na cozinha é a limpeza da geladeira, o eletrodoméstico destinado à conservação dos alimentos, onde frequentemente se formam e permanecem também odores que se tornam desagradáveis. Bio3Gen possibilita a higienização de armários e sapateiras, purificando roupas e calçados que, depois do contato com o ambiente externo, se tornam veículos de poluentes químicos e biológicos. Bio3Gen remove os maus odores, elimina bactérias, fungos e mofos e inativa vírus. Importantíssima também é a desinfecção da roupa branca, sobretudo se tiver havido casos de gripes ou infecções.
Basta emergir as roupas numa pequena bacia com água e Bio3Gen, através do tubo que vem na embalagem a pedra porosa, inativa vírus, elimina bactérias, fungos e mofos, removendo os maus odores. O procedimento de desinfecção também facilita a lavagem e a remoção das manchas. Bio3Gen saneia o ar, purifica a água, desinfeta os alimentos, higieniza objetos, não altera os sabores, não deixa resíduos. Bio3Gen, uma única despesa, nenhuma recarga.